Estou ligeiramente mal-humorada. Estás ligeiramente mal-humorado? Estou ligeiramente mal-humorada. Apanhei uma molha descomunal a vir para aqui e fiquei entusiasmada. Por culpa própria. Talvez por Há um culpa própria. responsável. Em minha defesa, abri a meteorologia no telemóvel antes de sair de casa e dizia-me que não estava a chover. Olhei pela janela, dizia-me que não estava a chover. No momento em que pus os pés fora de casa, o céu começou a cair. Portanto, é de manhã e o dia já está a correr mal. Mas lá está, por culpa própria, se calhar há história de cine de caminho. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Então acho que vamos falar precisamente sobre isto, sobre o mau tempo e as tempestades que têm atingido Portugal. Nós temos enfrentado este longo comboio de tempestades já desde o fim do mês de janeiro. Temos tido chuvas fortes, ventos muito intensos, inundações derrocadas, já tivemos dezenas de mortos, milhares de pessoas desalojadas ou com as casas gravemente danificadas, danos muito graves em infraestruturas como estradas, redes elétricas, barragens, e esta sequência de eventos acabou também por levar à demissão da Ministra Interna, Maria Lúcia Amaral, que foi fortemente criticada, assim como a lamentável resposta também do Governo às tempestades que se fizeram sentir no território português. O que é que tens a dizer-nos sobre... Eu acho que, e primeiro sempre com o adendo de que, e eu acho que essa tem sido a razão pela qual nós não falámos das tempestades enquanto elas estavam a acontecer, contrariando também um pouco do que eu acho que está a acontecer noutros sítios e noutros programas que fazem análise / comentário político, tem muito a ver com o facto de que eu acho que quando nós estamos a falar de eventos naturais e eventos naturais que estão a acontecer no momento em que estão a acontecer, não acho que seja o nosso espaço para estar a falar sobre eles. Ou seja, eu não tenho nenhum background em geografia, eu não tenho nenhum background em climatologia, eu não tenho nenhum background em proteção civil. Eu não saberia, de qualquer forma, estar a dizer o que é que tecnicamente foi bem feito, mal feito, o que é que podia ter sido feito desta forma. E eu acho que tem sido criada esta tendência para falar, toda a gente fala de tudo, toda a gente é especialista em tudo. E eu acho que, embora não nos devamos pôr todos em caixinhas e agora só falamos sobre aquilo que sabemos, é preciso saber onde parar. E eu acho que este é um dos sítios onde parar, quanto mais não seja pela falta de respeito, que eu acho que isso pode representar às vítimas e aos lesados por estes fenómenos climatéricos. Exatamente porque o que se está a dizer acaba por ser só é isto que está a acontecer, esta é a grande história, precisamos de encher chouriços e vamos falar sobre isso. E muitas das vezes eu acho que isso não tem 100% a consideração das pessoas que são visadas por estes acontecimentos. E tendo isso em conta, eu acho que é sempre importante tentar analisar e cingirmos à análise do que efetivamente aconteceu a um nível político e ao nível da operação política das coisas. E eu acho que a primeira coisa que podemos concluir nesse sentido foi que a forma como o governo ultrapassou, não ultrapassou porque isto não terminou, mas a forma como o governo levou a cabo esta série de tempestades foi péssima. Foi péssima. E ultrapassa a falta de experiência. É uma coisa que tinha sido muito dita. Se nós nos formos lembrar nas eleições de 2024, nas eleições de 2025, foi uma acusação enorme de falta de experiência do governo, porque a maioria dos governantes, a maioria dos ministros, especialmente os secretários de Estado não é tão verdade, mas a maioria dos ministros não tiveram posições executivas. A começar pelo primeiro-ministro, não há experiência executiva e, por isso, uma das grandes acusações era a falta de experiência com gestão de crises, por exemplo, foi uma coisa que foi muito levantada. E, até certo ponto, há uma coisa que é falta de experiência e é o que se diria como learning on the job. Mas eu acho que isto passou a falta de experiência. Eu acho que passou a falta de experiência para passar para a despreocupação e para o desrespeito pelas pessoas
que foram visadas por estes fenómenos, a começar por coisas que são estritamente políticas, como deficiências de comunicação. A Maria Lúcia Amaral é o maior exemplo disso, mas há outros ministros que têm totais deficiências de comunicação, como, por exemplo, Castro Almeida, que vem para a televisão ter aquele discurso do as pessoas têm o ordenado porque acabaram de receber, têm de se orientar com o ordenado. Ou seja, estas coisas que são tão vitais em gestão de crise, que é ter os governantes presentes para falar, para mostrarem a cara, para dizerem que as coisas vão ser resolvidas, que temos estes planos, não esteve presente. E a gestão de crise esteve completamente ausente nesse sentido. O máximo que nós vimos foi Nuno Melo a montar uma tenda de campanha, a aparecer e depois a desaparecer imediatamente a seguir. Claro que agora com Luís Montenegro, ontem esteve em Montemor, agora finalmente chegaram ao terreno, mas tivemos uma ministra da Administração Interna que não esteve presente. Tivemos ministros que não estiveram presentes, que estiveram a fazer vídeos para o TikTok a dizer que estavam muito dedicados, mas que, para além disso, não se viu a presença junto das populações, que é necessária para as pessoas sentirem que não estão abandonadas. Claro que sim. Sentirem que o governo está preocupado com elas e que está a tentar fazer tudo, porque mesmo que estivesse a fazer tudo, é necessário demonstrar isso, porque a comunicação política é um instrumento fundamental neste tipo de situações. E eu entendo que o CDS tenha de fazer estes números, de aparecer pelo menos, porque existem nesta batalha existencial entre a irrelevância e a muleta ao PSD, e que fora da AD são muito pouco. E por isso o Nuno Melo tem de aparecer em todas as situações e faz estas coisas meio performativas. Mas eu acho que falta a presença, falta estar com as pessoas. E acho que o governo percebeu isso agora, mas percebeu tarde demais. Eu, antes de mais, quero pegar precisamente nesse ponto da presença ou da ausência de presença do governo no terreno. Eu concordo perfeitamente com o que tu dizes. Eu acho que é muito importante, em todos os momentos, mas principalmente nestes momentos de crise e de calamidade, as pessoas sentirem que estão a ser vistas e que o apoio existe. Mas acho que isto verifica-se quase todos os anos, por exemplo, nos incêndios que ocorrem durante o verão, que há muito esta cultura de ir visitar os sítios e as comunidades, mas é tudo de uma maneira muito performativa, tudo de uma maneira quase ofensiva, até eu diria, para as pessoas que estão a passar estas situações, assim como nós vimos isto e nós também comentámos isto, por exemplo, na campanha para a segunda volta que passou, estas ações de levar umas garrafinhas de água e umas latas de atum, eu acho que, lá está, acabam por ser, acima de tudo, ofensivas, porque o que as pessoas querem são medidas concretas que ajudem a situação delas e não querem uma lata de atum assim atirada. Portanto, eu queria também tocar precisamente nisso, no governo e na resposta que o governo dá a esta crise. Eu acho que, e nós também já mencionámos isto aqui, quando nós estamos num momento em que sabemos cientificamente que os eventos desta agressividade e desta gravidade a nível climático só vão piorar e só se vão tornar mais intensos, nós temos de começar a responder às coisas de uma maneira preventiva e não de uma maneira reativa. Nós não podemos esperar que as coisas nos atinjam para depois podermos agir sobre isso. E acima de tudo, eu acho que a resposta que o governo dá a estas semanas de horrores para muita gente foi uma resposta muito lenta, foi uma resposta muito insuficiente. Nós vimos a Proteção Civil, por exemplo, a só ser mobilizada na sua plenitude dias depois da primeira tempestade, que foi uma das mais graves e uma das que teve efeitos mais graves para as populações. Depois era o que tu dizias, a ministra da Administração Interna ausente do terreno, principalmente nestes primeiros momentos em que é tão importante as pessoas sentirem que não estão abandonadas, e naturalmente isto é encarado como um sinal óbvio de falta de liderança política e mesmo de experiência num momento de emergência tão grave como é este. Depois, a nível de comunicação, acho que também foi profundamente insuficiente, foi extremamente desajustada. Eu acho que esta coisa de mandar avisos para o CIV por mensagem, umas horas antes de haverem estes eventos muito, muito extremos e também perigosos, acaba por ser, obviamente é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas acho que também acaba por ser um pouco insuficiente. As pessoas precisam de uma maior compreensão
do que é que se está a passar e não só uma mensagem de aviso, chuva, vento nas próximas horas. E aquela declaração também que a Ministra faz, também falando da comunicação ser insuficiente e desajustada, de que muito trabalho estava a ser feito no contexto de invisibilidade. Isto é uma quote de uma frase que a Ministra da Administração Interna disse. Foi também uma clara tentativa de tentar minimizar as percepções que as pessoas estavam a ter, as percepções de que houve falhas na gestão desta crise, em vez de haver um momento em que havia um assumir da responsabilidade política que também aqui existe. Obviamente que o Governo não tem uma máquina que controla o clima, não é isso que estamos aqui a dizer, mas pode sim tentar responder a estes eventos de maneira mais eficiente. Acabando este ponto da comunicação também com o que tu tocaste, acho que não podemos deixar de mencionar as declarações absolutamente ridículas e profundamente ofensivas, tanto de Luís Montenegro como do Ministro Castro Almeida. Luís Montenegro, quando vai falar ao país, e em vez de chamar as coisas pelo nome e de falar nas pessoas que morreram e dar uma nota de pesar à família das pessoas, aliás, às famílias das pessoas que morreram, ele escolhe usar aquela infeliz expressão das pessoas que não conseguiram evitar o trágico evento de perder a vida. Eu acho que isto é uma tentativa de fazer ali um eufemismo da gravidade da situação. Acho que é muito grave e acho que é muito ofensivo e para quem está a ouvir aquilo e está realmente nessas situações. E depois, o ponto que tu também tocaste, da declaração absolutamente ofensiva e ridícula também do Ministro Castro Almeida, de quando é confrontado sobre que apoios é que estas pessoas vão ter agora, as pessoas que sofreram com estas tempestades, ele decide dizer que as pessoas receberam o ordenado do mês passado, portanto agora têm isso para se gerir, o que só mostra uma completa noção desligada da realidade, porque a maior parte das pessoas precisa do seu ordenado para comer e para pagar a renda e tudo mais, e não para andar a reparar os tetos de suas casas e por aí adiante. Portanto, eu acho que mais uma vez este governo mostra o quão desligado é da realidade e o quão falta de consideração tem pelo povo que supostamente representa. Sim, eu acho que, e aliás, é importante dizer que o governo, depois desse acidente com o Castro Almeida, tinha avançado com um plano que ia ressarcir ou ia pagar 100%, os trabalhadores em layoff iam receber 100% do seu salário bruto. Agora o governo só voltou para trás, só garante 2/3, que era o plano anterior, e percebemos claramente que as coisas aqui, ou seja, que a preocupação inicial já está a começar a desaparecer. Mas tu tens razão quando dizes que o governo não tem uma máquina do tempo, não é o Doofenshmirtz, mas a Maria Lúcia Amaral não estava a conseguir lidar com os problemas, por isso simplesmente desapareceu da situação. E acho que a única coisa a fazer nestes momentos é admitir-se e fez a coisa certa, no sentido de perceber qual é que era a altura de se ir embora, porque nós já havíamos completamente em pânico nas conferências de imprensa, já não estava em controle da situação. Aparentemente acho que o secretário de Estado da Proteção Civil estava muito mais no controle do que estava a ministra tinha quase removido-se da gerência da crise, e por isso a única coisa a fazer era admitir-se. Mas agora, se nós revisitarmos este ano de Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que supostamente prometia muito à entrada, por ser ex-juíza do Tribunal Constitucional, ex-provedora da Justiça, soube muito a pouco e foi muito fraco. Logo, na situação com os fogos no verão, em que a ministra também desapareceu completamente. Eu acho que só tocando nesse ponto dos fogos, aí também já não podemos jogar a cartada da falta de experiência ou da falta de preparação, porque nós sabemos que os incêndios são uma coisa que já há muitos anos para cá atingem Portugal todos os verões. Sim, e lá está, a ministra desaparece completamente nessa situação também. Dá aquela conferência de imprensa que foi muito publicitada, em que ela dá as suas declarações e chega à altura dos jornalistas fazerem perguntas e um microfone apanha, vamos-nos embora. E só desaparece e deixa as pessoas assim. Na altura em que o primeiro-ministro estava no Pontal colado a vídeos de Portugal a arder, e não foram imagens felizes. Depois tivemos aquele problema ainda em dezembro
com os softwares de entradas e saídas no aeroporto de Lisboa, em que a ministra foi ao Parlamento prestar declarações e a única coisa que soube dizer foi que o sistema parece que, e cito, pifou. E depois temos esta situação e a ministra claramente não estava preparada para ser ministra. E acho que chega ao fim do seu mandato bastante débil. E eu acho que isto depois demonstra o calcanhar daqueles do governo. E não é o calcanhar daqueles do governo, porque felizmente nós temos 2 calcanhares, o governo tem 2 calcanhares daqueles. O primeiro é, evidentemente, o Ministério da Saúde, para o qual não vamos falar agora, e a Ministra da Saúde, e todo o que tem vindo com isso. Acho que não é necessário falar sobre o que tem acontecido na saúde, ou a gestão da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em relação às crises das urgências obstétricas, à questão dos tarefeiros, e etc, 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 às listas de espera para cirurgias, e continua a história. Mas depois o próprio Ministério da Administração Interna, que nós vimos que para este governo tem sido uma pasta muito complicada e que não teve acertos nenhuns. Nós temos primeiro Margarida Blasco, no primeiro governo, que sai por razões pessoais, mas que também podemos presumir que não era porque estava a conseguir agarrar as rédeas ao cargo. E acho que isso se tornou evidente na sua total ineptitude na comunicação. Aquele acontecimento com os polícias e com os polícias poderem fazer greve foi a maior mostra disso. E chegamos a esta situação em que nós olhamos para o Ministério da Administração Interna, que teve duas ministras que supostamente no início prometiam muito. Margarida Blasco era a polícia dos polícias, que prometia imenso. E depois Maria Lúcia Amaral, que prometia imenso enquanto ex-juíza do Tribunal Constitucional, enquanto provedora da Justiça. E o que me parece a mim é que o Governo tem aqui um grande problema com o Ministério da Administração Interna e que não sei como é que ele sai dele, porque o Ministério da Administração Interna, como sabemos, é vital para a gestão de crises. E talvez estas ministras tivessem sido fantásticas ministras em situações normais, mas a verdade é que nós não estamos em situações normais e não existe tal coisa como uma tutela em que não existem situações fora do comum. Esperar que nada aconteça é bizarro. E se nós formos olhar até para este ano, para os fogos, depois para as cheias, nós conseguimos olhar para um padrão que começa cada vez mais a ser negado e que antes foram consensos de alterações climáticas, em que nós vemos o nosso país a arder no verão de uma forma enorme, não sem precedentes, infelizmente, mas numa grande dimensão, e depois cheias enormes que não aconteciam há quase 20 anos nesta dimensão, se não há mais ainda. E é esta a situação em que nós estamos, em que o Ministério da Administração Interna vai ser central para gerir estas crises, que se vão tornar cada vez mais prevalentes num Portugal que é dos países mais afetados pelas alterações climáticas, que vai haver mais cheias, que vai haver mais fenómenos climatéricos agressivos. E depois, no que acontece no pós-crise, que é a reconstrução. Portugal ficou devastado. A área centro está completamente destruída. Há quem a descreva como um cenário de guerra. E o Ministro da Administração Interna vai ser central para a reconstrução de Portugal. E a questão aqui é quem é que vai pegar nas rédeas do Ministério da Administração Interna. Sim, nessa linha, acho super pertinente teres feito esta linha de historial do mandato desta ministra, e eu concordo contigo, porque claro que o correto a fazer nesta situação e face a esta incapacidade profunda de gerir as crises é mais do que natural, que a coisa certa a fazer é a demissão da ministra, claro que sim, mas ao mesmo tempo, lá está, não é suficiente. Nós não podemos achar que por esta ministra específica se ter demitido, que agora o problema da administração interna vai ser um problema que fica resolvido. Eu acho que há muito esta tendência de quando nós vemos que há de facto X-ministro ou X-ministra a fazer um trabalho péssimo, há logo esta fome de exigir demissões e tudo mais, obviamente que faz sentido, mas lá está, obviamente também não é algo que se resolva. O que se tem de fazer daqui para a frente é primeiro arranjar alguém que de facto seja competente
para poder assumir esta pasta, a curto prazo ajudar as pessoas a reconstruir infraestruturas e por aí adiante, mas começar sim a apostar numa administração que seja, lá está, focada na prevenção e não focada na reação. Eu acho que isto é muito importante, porque quando nós temos um investimento claramente abaixo do necessário, por exemplo, ao nível da proteção civil, mas também ao nível de várias infraestruturas. Claramente nós temos inúmeras infraestruturas no nosso país, desde prédios antigos a autoestradas, que não estão preparadas para este tipo de fenómenos. E como tu dizias, eles só vão continuar a acontecer, portanto, cada vez mais tem que haver um investimento neste sentido e no sentido de melhorar as infraestruturas para que, quando estes eventos acontecem, não tenham efeitos tão trágicos e tão dramáticos na vida das pessoas. Nós temos de preparar as infraestruturas para serem resilientes e não viver nesta lógica da destruição e da reconstrução, porque a certo ponto também não é sustentável. Porque quando nós estamos a agir preventivamente, nós não estamos a remediar, porque é isto que este governo tem feito ao longo deste ano e que os governos anteriores também fazem, é aplicar remendos, quase pensos rápidos, nas populações que sofrem com X evento, nas comunidades que sofrem com as cheias, nas comunidades que sofrem com os incêndios. É tudo uma solução de curto prazo e uma solução muito específica para aqueles sítios específicos, mas não uma coisa muito mais ampla que consiga, de facto, garantir que quando estas coisas acontecem, os seus efeitos não se sentem tanto. E terminava também com falar da falta de investimento e também da falta de problematização das alterações climáticas, porque, como tu dizias, estes eventos estamos a verificar um padrão. Os incêndios já mais há algum tempo, as cheias este ano estão a ser muito mais graves do que nos anos anteriores, eu diria, principalmente estas últimas semanas. E a partir do momento em que, eu disse isto no programa anterior, acho eu, em que nós temos notícias que nos dizem que Portugal é um dos países que investe menos de metade do que devia para a prevenção das alterações climáticas e que isto não é sequer um tema central que seja discutido em campanhas, em debates, é sempre quase uma nota de rodapé em tudo. E depois, nestes momentos específicos, acaba por surgir um bocadinho a discussão, porque é quase inevitável. Acho que também não podemos tentar fechar os olhos à razão das coisas acontecerem com esta intensidade. Portanto, eu acho que isto só mostra mais uma vez que Portugal tem de parar de levar as alterações climáticas como um parêntese da gestão política e a prevenção e a gestão disto tem que começar mesmo a ser um eixo central da política portuguesa, porque lá está, nós não estamos naquele ponto de ver as coisas a acontecer longe e de fazer choradinhos pelas pessoas que sofrem, mas não é connosco. Isso por si já é profundamente insensível, mas ainda mais insensível é nós vermos que isto já está a acontecer às nossas pessoas, ao nosso povo e às nossas populações e continuar a desvalorizar o problema. Eu acho que é muito grave e acho que enquanto esta for a lógica que prevalece, nós vamos continuar a ter este tipo de situações muito infelizes a acontecerem, que depois ainda por cima são colmatadas ou não são colmatadas com estas gestões que são péssimas. Sim, e acima de tudo aqui fala-se de uma catástrofe que evidentemente que não era preventível, não dava para prever que ela ia acontecer, não dava para preveni-la, não era prevenível, mas era mitigável. E aqui nós falamos do consenso neoliberal na gestão do ordenamento do território, do planeamento urbano, que exacerbou brutalmente a forma como nós sentimos as tempestades Christine e todas as que se seguiram. Estas tempestades atingiram Portugal de uma forma que não teriam atingido se nós não tivéssemos construído de uma forma completamente desregulada, com infraestruturas que não são capazes de acompanhar o crescimento desta urbanização desenfreada, que visa muito mais o mercado imobiliário do que numa necessidade de habitação da população portuguesa, porque nós sabemos que não é esse o caminho. Nós vemos solos impermeabilizados que depois ficam muito mais predispostos a cheias. E nós vemos um plano que foi feito na ausência do plano, na desregulação, e que depois culmina nestes eventos de estar tudo conectado. E a forma como gerimos o Estado, numa ideia
deixar construir, deixar fazer, sem plano, sem orientação, muitas vezes em zonas de leito cheias, muitas das vezes em ribas, muitas das vezes em sítios que não é suposto estar a construir. Depois levamos com estas situações que não são evitáveis, mas são certamente moderadas por um plano desenhado, com cabeça, para mitigar estes fenómenos. E isto já foi a política do governo o ano passado, o prosseguimento desta política de desregulação, quando vai fazer agora um ano que se passou a nova lei dos solos, que permite a conversão de solos rústicos em solos urbanos com uma facilidade enorme, que abre portas para uma bolha imobiliária, que permite a construção desenfreada e que só nos leva para uma situação em que, quando formos atacados por estas cheias, e eu digo quando e não se, porque com os fenómenos climáticos isto vai tornar-se cada vez mais frequente, chegamos a uma situação de catástrofe. E depois também falamos de outras coisas, como o adiamento sucessivo, já há uma década, das obras da hidroagrícola do Baixo Mondego, que continuam a ser vetadas no Parlamento por PSD e por PS, infinitamente adiadas, e que depois vemos agora que é das zonas mais afetadas por estas cheias, exatamente porque essas obras foram adiadas sucessivamente. E agora, falando sobre o projeto de reconstrução, nós vemos este mesmo padrão a acentuar-se. Eu, para terminar, não sei se tens... Eu ainda gostava de falar de outras coisas, mas não diretamente conectadas a isto. Ok, então eu termino só por pegar nessa tua intervenção e sublinhar o óbvio, que é, seja pelo tipo de reação ou de gestão à crise que este governo faz, seja lá está por essas políticas de desregularização e de penso rápido, nós conseguimos perceber que neste governo reina a irresponsabilidade, que reina a descredibilização e a desvalorização do que as pessoas precisam e daquilo que é preciso fazer para melhorar o estilo de vida e a maneira como as coisas se organizam no nosso país de uma maneira que seja benéfica para todos e não benéfica para alguns. Nós não podemos continuar a abandonar, por um lado, os territórios mais interiores ou mais isolados e deixá-los quase como um campo aberto e muito permeável a este tipo de desastres, mas depois também não podemos continuar a permitir este tipo de investimentos completamente desregulados e sem qualquer planeamento nas grandes cidades, como é Lisboa e como é o Porto, que depois acabam por culminar precisamente na exacerbação deste tipo de desgraças e de tragédias que, mais uma vez, ao não serem prevenidas ou ao não ser feita a política de uma maneira muito mais cuidadosa e responsável, só faz que neste tipo de momentos os cenários sejam 3 vezes piores do que poderiam ser numa situação em que a responsabilidade reinasse e, mais uma vez, quem acaba por sair lesado acima de tudo são as pessoas que depois ainda têm que levar com este tipo de declarações de ter o vosso ordenado do mês passado para poderem remediar a vossa situação. Eu acho que é de uma profunda desvalorização e é quase aquela lógica de um desprezo pelo povo português, não é, a meu ver. Eu queria falar sobre os supostos ministros da Administração Interna que foram sugeridos, que são Ouvi Coutinho de Figueiredo, que não funcionaria por muitas razões, e Gouveia e Melo, que não funcionaria por muitas outras razões. Não sei se vou ter tempo para isso, por isso eu gostava de me focar num ponto que eu acho que não foi muito tocado, que não teve a atenção que merece ter, mas que eu acho que aqui é central, que é, e o Presidente da República foi quem trouxe isto para a praça pública, se não estou enganado, há uma semana e meia, que é a questão da reconstrução e de quem é que vai fazer a reconstrução. E Marcelo Rebelo de Sousa fala da necessidade de mão de obra migrante para reconstruir Portugal. E depois isto levanta uma data de problemas, não é? Porque o governo tem levado a cabo uma política de hostilização da população migrante, de dificultar a sua legalização,
que caminha exatamente no sentido oposto do que seria uma necessidade de mão de obra para a reconstrução. Nós vemos os ministros inicialmente a abrirem a porta para dizerem pois nós precisamos de mão de obra para a reconstrução, mas não vamos mudar as leis da nacionalidade ou as leis da imigração. E assim fica um pouco complexo. Assim fica verdadeiramente complexo quando estamos a falar de imigração e quando estamos a falar de uma necessidade de mão de obra para a reconstrução de Portugal que não está presente neste momento. O que é que nós vamos fazer? E eu diria que, paradoxalmente, este é o sonho molhado das construtoras. Porque uma situação em que os migrantes entram em Portugal na mesma, porque enquanto houver necessidade de mão de obra, os migrantes vão continuar a entrar, mas entram numa condição muito mais desfavorável para si, porque entram ilegalmente. Ou seja, estas construtoras todas vão conseguir ter os imigrantes para a reconstrução de Portugal, mas vão conseguir explorá-los economicamente, porque podem sempre dizer que eles estão ilegais e usarem isso como uma chantagem para os denunciar às autoridades. São pessoas que não têm proteção no trabalho, são pessoas que não têm dias de férias, são pessoas que não têm subsídio de doença, subsídios de férias, que não têm subsídios para a alimentação, são pessoas do mais vulnerável que há. Eu acho que o que este governo quer é isso. É que não significa que vai haver falta de mão de obra migrante para a reconstrução de Portugal. Eu não acho que isso vai ser verdade. Mas acho que se criam as condições para haver essa mão de obra, mas mão de obra ilegal, mão de obra vulnerável a ser predada pelo sistema e por quem mais tem. E chegamos a uma situação que para mim é preocupante, por um lado, por os ataques que a população migrante vem tendo a ter, e esta população migrante que vai vir para Portugal porque existe esta necessidade de mão de obra vai ter, mas também, por outro lado, o impacto que isto tem na nossa sociedade e na nossa política, porque é quase como um ciclo vicioso, porque diz que há uma data de imigrantes ilegais e há um problema com imigrantes ilegais e nós temos de fazer as leis de imigração mais restritas. E depois o que é que nós fazemos imediatamente a seguir a isso? Entra uma data de imigrantes e são uma data de imigrantes ilegais porque não há mecanismo para esses imigrantes se legalizarem. E o que é que acontece com isto? Afinal há muitos imigrantes. É uma profecia autorrealizatória. Ou seja, o facto dos migrantes não conseguirem entrar por uma via legal faz com que entrem por uma via legal, não se consigam legalizar e depois justifiquem os discursos xenófobos de que estão a entrar ilegalmente, de que estão a roubar trabalhos, de que estão a baixar o valor médio do salário porque lá está, têm condições muito piores, criam um exército de reserva e criam uma situação muito mais desfavorável no mercado de trabalho. Estas situações estão todas a ser fabricadas. Isto é feito para ganho político de uns, um ganho político perigoso porque alimenta a extrema-direita, e um ganho económico de outros, que vão dizendo mas nós precisamos mais de mão de obra migrante, mas depois não fazem pressão substancial para que se alterem as leis, para que se permita uma mão de obra migrante com direitos. Porque o que nós queremos, eu acho que para qualquer pessoa com uma base de direito humano, é uma pessoa que se possa estabelecer em Portugal, trazer a sua família, estabelecer o seu trabalho, o seu negócio e ter direitos. E dignidade, assim. Poder trabalhar com qualquer direito que outro trabalhador português tem. Conseguir ter acesso a subsídios, à segurança, a subsídios de férias, a subsídios de doença, se tiver doenças, ter acesso à segurança social, ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e contribuir economicamente para a nossa sociedade e a sociedade devolver-lhe o trabalho que está a pôr nela. Eu acho que este é o ponto a que nós queremos chegar, porque depois também não nos podemos esquecer que esta mão de obra ilegal toda que vai existir em Portugal não vai contribuir para o nosso estado social, porque não está documentada. Ninguém ganha com isto. Ninguém ganha com isto. E terminando esse ponto também com uma questão que eu acho que também já falei aqui, que é o que este tipo de ideias de agora que o país está em ruínas, nós precisamos de mão de obra migrante para o reconstruir, também serve aquela lógica profunda de instrumentalização destas comunidades. Ou seja, nós, por um lado, atacamos a comunidade migrante, hostilizamos, só colocamos entraves à sua integração no nosso país. Mas, por outro lado, quando estamos apertados e quando precisamos de alguém para vir reconstruir o nosso país, do nada já achamos que
este tipo de mão de obra é bem-vindo. E é bem-vindo precisamente nas condições que tu estavas a dizer. É bem-vindo numa condição precária, é bem-vindo numa condição em que a dignidade não está sequer em cima da mesa. Portanto, eu acho que é profundamente desumano nós como pessoas olharmos para outras pessoas que só por serem migrantes têm este papel único de nos virem servir e de nos virem reconstruir, mas depois quando se toca a poder dar-lhes direitos, isso já é uma conversa diferente e isso já tem muitas nuances. Eu acho que é de uma profunda falta de humanidade. Mas acho que vamos ter de passar ao nosso segundo tema. Não sei se ainda tens algum ponto que queres tocar, mas já não temos muito tempo. E o nosso segundo tema para esta semana é a situação atual que se tem passado em Cuba. Como nós sabemos, Cuba dependia há décadas do petróleo venezuelano como um suporte à energia e à economia. E nas últimas semanas, Cuba deixou de receber petróleo da Venezuela devido às pressões dos Estados Unidos da América e também às mudanças políticas internas na Venezuela, nomeadamente desde a captura do seu presidente Nicolás Maduro e a consequente apropriação americana do petróleo da Venezuela. E isto obviamente criou um choque energético profundo que está a intensificar naturalmente a crise económica e a crise social no país. Portanto, o que é que há a dizer sobre esta questão? Há crises humanitárias, como por exemplo a que nós estamos a ter agora em Portugal, que são fabricadas por fenómenos climatéricos. Claro que há alterações climáticas, mas não diretamente pela ação humana. Há outras crises que são inteiramente fabricadas pelos seres humanos. O que nós estamos a ver em Cuba neste momento é exatamente isso. O que se está a passar em Cuba é a fabricação de uma crise humanitária para uma tentativa de mudança de regime. Tão simples quanto isto. Cuba, como nós sabemos, não tem autonomia energética. Cuba é uma ilha, não tem reservas de petróleo, não tem reservas de gás natural, não tem reservas com carvão mineral. Cuba não tem autonomia energética e tem um déficit energético enorme, pelo qual dependeria de outros países, como por exemplo Portugal depende, porque também não tem capacidade de produção de petróleo, que nós não temos nas nossas costas. Não tem também qualquer espécie de potencial hidrográfico, exatamente por ser uma ilha. Não há muitas barragens que se consigam construir em Cuba, como se deve imaginar. O que faz com que Cuba seja particularmente suscetível a este bloqueio criminoso e ilegal que os Estados Unidos da América têm vindo a levar nos últimos 60 anos a Cuba e que não perdoaram desde o tempo em que Cuba servia de uma ilha para o turismo sexual americano e para a exploração quase análoga à escravidão da sua população nas plantações de cana-de-açúcar. E desde aí que nós temos um bloqueio em Cuba. A proximidade com a União Soviética resolveu as necessidades energéticas de Cuba até 1990, quando a União Soviética caiu e Cuba, nesse momento, entrou numa crise económica brutal porque não tinha o apoio da Comecon, não tinha acesso a petróleo e por isso entrou numa crise económica brutal. Foi numa altura em que começou a diversificar as suas indústrias para o turismo, por exemplo, em que há uma certa esquerda que vai dizer, mais trotskista diria, que vai dizer que é um desvio ideológico, ou puritanista que vai dizer que é um desvio ideológico. Não tem nada a ver com desvio ideológico. Tem a ver com ter alguma atividade económica. Com sobrevivência. Exatamente. Não tem a ver com puritanismo ideológico, tem a ver com sobrevivência. Esta crise económica é mais ou menos resolvida a partir de 2002, com a Revolução Bolivariana na Venezuela e com a ascensão de Hugo Chávez e deste regime bolivariano. Desta forma, Cuba consegue suprir as suas necessidades de petróleo e vai supri-las até agora, vai continuar a apostar no turismo, exatamente porque Cuba, se quisermos, tinha uma dependência da União Soviética excessiva, não houve uma industrialização, não houve uma procura por autonomização de certa forma, e quando a União Soviética caiu, ficou muito largada, sem grande amparo. E é por isso que há uma viragem para o turismo.
Mas porquê é que, eu acho que este é o ponto que é central, que é porquê é que Cuba é tão ofensiva para os Estados Unidos? Porquê é que Cuba é tão ofensiva para os Estados Unidos? E Cuba é tão ofensiva para os Estados Unidos porque é um símbolo. Cuba é um símbolo, é uma borbulha irritante na pele dos Estados Unidos que não sai. Não importa o que é que os cremes que os Estados Unidos ponham, que Cuba não sai. E Cuba representa que um mundo melhor é possível. Cuba representa uma alternativa, quanto muito soberanista, para os países que não são socialistas da América Latina, um exemplo soberanista de não vergar o joelho aos Estados Unidos. Representa uma ameaça simbólica no continente americano à ordem hegemónica dos Estados Unidos da América. Isso é o papel de Cuba. É por isso que Cuba é tão exaltada na América Latina. Não sempre por proximidade ideológica, mas por esta vertente soberanista que Cuba tem e que deve ser aplaudida enquanto símbolo. Outro exemplo, a Cuba do século XIX chamava-se Haiti. Vivíamos num mundo diferente em que havia mão de obra escrava de uma forma generalizada. O Haiti teve uma revolução na altura da Revolução Francesa, em 1789, em que os escravos levantaram-se, mataram os donos das terras, os Grands Blancs, os grandes brancos, e criaram uma república. E os Estados Unidos também não perdoaram, porque o Haiti representava o mesmo símbolo, a mesma ameaça à ordem escravocrata que podia cair, que os escravos podiam levantar. O Brasil, se nós formos ver os documentos históricos do Brasil no século XIX, principalmente na Bahia, que tinha uma economia muito mais escravocrata e estava geograficamente muito mais próxima do Haiti, nós temos o medo do haitiísmo e da possibilidade de um levante de escravos, que aconteceu múltiplas vezes. Um levante de pessoas escravizadas aconteceu múltiplas vezes no Brasil e havia um medo e um medo enorme de que isto pudesse acontecer. E o Haiti servia deste símbolo, de que a escravatura podia parar, podia acabar. E Cuba serve também deste símbolo, um símbolo mais avançado, um símbolo de soberania e um símbolo de que não é necessário vergar os joelhos aos Estados Unidos e que um mundo diferente é possível, que o socialismo é possível e que para lá se caminha. E é por isso que Cuba tem vindo a ser atacada sucessivamente pelos Estados Unidos. Eu acho que quando nós olhamos para esta questão específica, como tu dizias, nós não podemos ser ingênuos e achar que isto é uma crise humanitária que cai do céu e que não é induzida por ninguém. Como nós sabemos, os Estados Unidos já embargam Cuba há várias décadas e agora o que eles fazem é asfixiar ainda mais a economia cubana, intensificam esta asfixia com um bloqueio energético que impede, lá está, a chegada de petróleo à ilha. E como tudo, isto tem um impacto cotidiano na vida das pessoas que vivem em Cuba muito palpável. Nós temos a falta de petróleo a transformar-se rapidamente, por exemplo, em apagões frequentes, em apagões generalizados, em várias áreas, durante várias horas. Isto são coisas que têm impactos no dia-a-dia. Depois tu falaste da questão do turismo, que é uma source of income muito, muito grande para a ilha de Cuba, e a falta de combustível já fez com que as próprias companhias aéreas deixassem de poder abastecer na ilha, o que logicamente vai prejudicar fortemente este setor. Nós temos serviços essenciais para o normal funcionamento da vida de qualquer pessoa comum, como hospitais, serviços de tratamento de água, transportes públicos, cadeias de abastecimento alimentar, por aí adiante, que têm sido afetadas por isto. E face a este cenário terrível, como é natural, o governo cubano viu-se forçado a implementar critérios muito mais rígidos de racionamento de energia para poderem economizar combustível, que já era escasso e que agora ainda mais escasso é. Portanto, claramente há aqui uma questão humanitária muito grave que surge. A própria ONU, por mais irrelevante que se tenha tornado nos últimos meses, fez um alerta e manifestou grave preocupação e indicou mesmo que Cuba podia estar à beira de um colapso humanitário total, e isto é algo que é muito grave, se as suas necessidades de acesso ao petróleo e à energia não forem atendidas rapidamente. Portanto, esta crise energética induzida pelos Estados Unidos não é um problema isolado, não é um problema técnico de Cuba, mas é sim uma ameaça
a direitos básicos, como eu dizia, como o acesso à saúde, como o acesso à nutrição, à água potável, à mobilidade, a tudo o que faz com que a vida das pessoas ande a um ritmo normal. E, como é lógico, isto vai causar rapidamente uma deterioração das condições de vida da população, nomeadamente da população mais vulnerável, como os idosos, as crianças, as pessoas doentes, os trabalhadores e por aí adiante. E como tu dizias, há responsabilidades políticas aqui e isto não existe no abstrato. O que se passa em Cuba é, mais uma vez, um impacto direto das políticas desumanas de bloqueio e de pressão que os Estados Unidos têm vindo a aplicar naquela ilha. E simplesmente intensificaram-se nas últimas semanas e tocaram mesmo num ponto ferida e no petróleo, que é mesmo algo essencial, e como tu dizias, que infelizmente Cuba não consegue garantir a sua autonomia nesse sentido. Portanto, além do seu embargo tradicional, os Estados Unidos agora tentam ativamente sufocar ainda mais a economia cubana, desta vez por meio do corte do acesso ao petróleo. É a mesma lógica da questão das sanções ou dos embargos económicos, mas ainda mais intensificado, ou seja, quando nós estamos a reduzir drasticamente o acesso de Cuba à energia, estamos a reduzir a capacidade do Estado de garantir serviços básicos, naturalmente o país vai ficar numa situação de enfraquecimento. E, como tu dizias, é a questão também de pressões de mudança de regime, porque quando as condições de vida pioram, é possível e é normal que o descontentamento interno cresça, podendo pressionar o governo ou gerar só instabilidade política generalizada. Isto é um fabrico do descontentamento. Como temos assistido no Irão e como temos assistido noutras regiões do mundo, nada existe desprovido de si mesmo. E a coisa aqui, quando falamos de Cuba e quando falamos de uma crise humanitária, isto não tem a ver com... Há uma ligação direta aqui. Nós não estamos a falar, eu concordo com o regime cubano, eu não concordo com o regime cubano. Não, tem a ver com seres humanos não morrerem. Neste momento, nós estamos a falar de seres humanos não morrerem. Se são prós para seres humanos morrerem, vão consigo, façam o que quiserem. Eu sou contra a morte de seres humanos. Porque quando nós falamos de uma crise humanitária em Cuba por falta de petróleo, o petróleo é o que faz funcionar os tratores, é o que faz funcionar as centrais elétricas. Ou seja, por exemplo, como é que se produz comida sem petróleo? Não há uma capacidade de produção de comida em Cuba a um nível sustentável sem petróleo. Ou seja, chega uma certa altura em que a comida acaba. Não há uma capacidade de manter hospitais abertos. A certa altura os geradores deixam de funcionar. Nós estamos a falar de uma crise humanitária numa ilha, porque nós lembramos que não há contrabando para dentro de uma ilha. É uma ilha, principalmente com um bloqueio da maior marinha do mundo. Nós estamos a falar de acabar a comida, estamos a falar de acabar a energia em hospitais, as universidades já fecharam, as escolas já estão a funcionar a meios horários. Nós estamos a falar de uma catástrofe humanitária séria e que o que aqui está subjacente não é só a falta de petróleo e não sei o quê, não, é a morte de pessoas. É a morte de pessoas. E somos contra a morte de pessoas. Defendemos Cuba neste momento, em todos os momentos, mas especialmente neste momento. Cuba tinha vindo a tentar reabilitar a sua imagem no Ocidente através de uma série de políticas de soft power, de envio de médicos para uma data de zonas do mundo. Nós sabemos que Cuba é uma economia, é um país com um setor médico muito forte, que forma muitos médicos. A saúde é muito importante para o regime cubano. Aliás, o setor biomédico em Cuba é altamente avançado. Produziram 4 vacinas da Covid-19, mesmo quando os Estados Unidos estavam a bloquear o acesso de Cuba a vacinas de Covid-19, só para mostrar aqui quem é que tem falta de humanidade, é quem bloqueia o acesso a vacinas. E tentou, através do envio de médicos, uma certa reabilitação da imagem pública de Cuba no Ocidente, e de certa forma funcionou, porque eu acho que Cuba não tem o mesmo mau olhado que outros Estados socialistas têm pelo mundo, ou seja, não é atacado da mesma forma como são outros Estados. Acho que não é minimamente comparável em um termo popular entre as pessoas. Cuba e outros Apesar de continuar a ser Estados aquela socialistas. buzzword. Sim, mas ninguém diz vai para Cuba.
Eu nunca ouvi vai para Cuba. Eu ouço vai para a Venezuela, já eu ouvi ouço vai para muitos sítios. Cuba, eu acho que mesmo assim tem um consenso muito maior entre as pessoas. Não é à toa que nós vemos camisolas de Che Guevara e não vemos camisolas do Hugo Chávez. Sendo que Venezuela não é socialista, isto é um adendo à parte, é uma conversa à parte que não vamos ter agora. Mas isto para dizer que Cuba tentou reabilitar a sua imagem, acho que o fez com algum sucesso, estava a caminhar numa série de acordos nesse sentido. A opinião popular em relação a Cuba estava a mudar, porque nós temos uma série de acordos assinados com Cuba, até na administração Obama, até o ano 2017, que melhoravam a situação de Cuba dramaticamente, ou seja, claramente esta campanha de relações públicas estava a funcionar, Cuba estava a abrir-se para o mundo, porque estavam a deixar que ela se abrisse para o mundo, e depois chega Donald Trump, e aqui há uma diferença entre administrações, chega Donald Trump e quebra com estes acordos todos e Cuba volta para dentro de um cerco brutal que estava a começar a ser reduzido durante a administração Obama. É também importante mencionar que isto não é só o Trump que é horrível, porque Biden teve a oportunidade de repelir uma data de medidas que Trump implementou de ataque a Cuba e não o fez. Podia tê-lo feito perfeitamente, são ordens executivas, não requerem a aprovação do Congresso, podiam ter sido feitas e não foram. E chegamos a esta situação de uma tentativa de mudança de regime que não começa hoje, que quando se decapita a cabeça do regime venezuelano, atenta-se também o regime cubano, há uma ligação direta entre os dois, embrionária. Cuba providenciava médicos e segurança à Venezuela e a Venezuela dava petróleo a Cuba. Quando se acaba com este elo, põe-se o outro em xeque. E Cuba fica cada vez mais ameaçada, nos últimos anos cada vez mais estrafegada pelos Estados Unidos da América. As sanções são o maior exemplo, mas, por exemplo, o bloqueio de acesso a vacinas é outro. E chegamos a esta situação em que os Estados Unidos dizem que a mandar petróleo para Cuba vai ter um aumento de tarifas de 346 mil gazilhões por cento. O México estava a servir essa função desde a queda da Venezuela enquanto exportador de petróleo e os Estados Unidos fizeram essa ameaça. O México de Claudia Sheinbaum teve de parar esse envio, está neste momento a fazer envios. Chegaram agora ontem dois barcos do exército mexicano à Havana com ajuda humanitária, mas não podem fazer mais nada. Também barcos chineses estão a chegar a Cuba com ajuda humanitária. Mas a situação é grave porque há uma necessidade de petróleo. E também diga-se que eu acho que o único Estado neste momento que tem essa capacidade para ajudar Cuba sem grandes represálias é a Rússia, que tem uma economia petrolífera, para começar, ou seja, tem a presença de petróleo. E depois, por outro lado, tem uma capacidade de evitar as sanções americanas, porque a sua economia, desde o início da guerra na Ucrânia, ou desde do ganho, do aumento da temperatura da guerra da Ucrânia em 2022, tem vindo a tornar a sua economia cada vez mais independente, cada vez mais desdolarizada e consegue cumprir essa função. Por isso, eu acho que a Rússia devia cumprir essa função humanitária. Por muitos problemas que eu tenho com a Rússia, acho que a Rússia tem de cumprir essa função humanitária de ajudar Cuba com petróleo. E acho que no fundo é isto que eu tenho para dizer sobre Cuba. Eu acho que é evidente que iriam haver estes levantamentos de ajuda humanitária e de solidariedade para Cuba. Que diga-se que não aconteceram da parte da União Europeia. Sim. Se vamos falar sobre democracias e vamos falar sobre direitos humanos, nós estamos a falar de China e de México. Sim, não estamos a ouvir a União Europeia. Da União Europeia nem de governos ocidentais ou alinhados com este consenso ocidental. Parece que as crises humanitárias só são relevantes quando as crises humanitárias não colidem com os nossos interesses geoestratégicos. E lá está, como tu dizes, nós estamos a falar de uma situação em que acima de tudo, como eu comecei precisamente por ir aos impactos que isto tem na vida das pessoas no dia-a-dia, precisamente por isto, porque eu acho que é muito fácil quando estamos a debater este tipo de questões cairmos no abstrato e cairmos na desconsideração de que de facto vivem lá pessoas que estão a ver os seus direitos e as suas necessidades mais básicas a serem profundamente atacados.
os Estados Unidos, como tu dizias, têm asfixiado quase de uma forma não progressiva, mas permanente, a economia cubana, com o objetivo de fragilizar o regime. Lá está, e aqui entra a questão que tu também já tocaste do porquê disto tudo, do porquê de continuar a hostilizar Cuba, do porquê de levar políticas tão desumanas e com efeitos de catástrofe humanitária a um país. E eu acho que é lógico que, como tu disseste, Cuba representa este símbolo histórico e emblemático da resistência ao poder norte-americano, nomeadamente de resistência ao poder norte-americano na América Latina, que é uma região que, como nós já discutimos aqui muitas vezes, os Estados Unidos gostam muito de espetar as suas mãozinhas peganhentas lá. Exercer ainda mais pressão sobre Cuba, para além de ter os efeitos nefastos que tem para Cuba e para a sua população, é também uma estratégia de dissuadir qualquer outra ideia ou qualquer outro projeto que vá contra a hegemonia dos Estados Unidos. É aquela lógica de se eu tenho capacidade de asfixiar a este ponto este país, eu também terei a capacidade de asfixiar qualquer outro que tente ir contra o consenso que eu implementei. É aquela ideia de contenção que vimos muito na América Latina e que já vem da altura da Guerra Fria, aquela ideia de nós pressionarmos aqui para podermos assustar mais longe. Eu acho que também não podemos tirar esta dimensão da análise e relembrarmos acima de tudo, e também termina assim, de que isto não é apenas uma questão económica e é acima de tudo para os Estados Unidos uma questão profundamente ideológica, profundamente estratégica e mais uma vez vemos o regime dos Estados Unidos da América a porem estas preocupações de hegemonia, de ideologia e de estratégia acima de qualquer humanidade e de qualquer princípio por exemplo, de soberania que pudesse desenvolver-se na América Latina, nomeadamente em Cuba. Lembrar que Cuba nunca falhou à humanidade e por isso a humanidade não pode falhar a Cuba. Cuba Cuba foi essencial para a libertação de Angola. Uhum. Cuba foi essencial para o fim do apartheid na Namíbia e na África do Sul. A grande prejuízo pessoal. Estrategicamente, Cuba não beneficiava no contributo para a luta em África. Mas Cuba foi para a luta em África. E Cuba combateu o apartheid, quando muitos não combatiam o apartheid. Cuba não falhou à humanidade. E neste momento em que Cuba precisa de ajuda, é importante a humanidade não falhar a Cuba. E eu acho que isto faz-se, e claro que em Portugal é trabalho muito pequeno, mas faz-se através da presença, faz-se através da insistência nos governos, faz-se através da pressão, faz-se através da solidariedade com Cuba, porque precisa dessa ajuda neste momento, em qualquer momento, mas especialmente neste momento. Sim. Se não tiveres mais nada a dizer, eu então vou só também terminar por fazer esse apelo. Eu acho que nós não podemos esquecer ou deixar por esquecer o que se está a passar neste momento. Acho que, acima de tudo, temos de continuar, ou para quem nunca começou, tem que haver uma mobilização em torno de Cuba. Acho que agora mais que nunca, sendo que, como nós dissemos, estamos perante uma catástrofe humanitária muito, muito grave, que se calhar não temos tanta noção da dimensão por ser muito mal noticiada na Europa e no Ocidente, mas acho que acima de tudo é importante haver esse tipo de pressões e de manifestações de solidariedade. Infelizmente estamos a ficar mesmo no nosso tempo, portanto ia-te perguntar a tua sugestão cultural para esta semana. Eu vi uma notícia no Público, não é bem uma notícia, mas eu vi uma notícia no Público que eu não fui lá, mas estão disponíveis no site do Público uma série de fotografias da Angola colonial de José Veloso e Castro, que é uma exposição de fotografia que está neste momento no Museu Militar em Santa Apolónia, que com sorte não vai estar inundado durante esta semana, porque nós sabemos que essa zona da cidade tem tendência às inundações. Mas a minha recomendação era esta exposição de fotografia à Angola colonial de José Veloso de Castro,
que eu vi as fotografias e são fotografias muito humanas e muito cruas. E gostava muito de recomendar esta exposição também pelos efeitos da memória. E acho que é importante. Acho que é mesmo importante. São fotografias do início do século XX que são muito também reveladoras do colonialismo português. A minha sugestão cultural esta semana... Nós temos tido semanas muito atarefadas e eu ainda não tinha tido tempo para mencionar isto, mas há umas semanas atrás não tenho presente o dia exato em que aconteceu, mas João Canis morreu. Portanto, deixar aqui também uma nota de pesar nesse sentido. Portanto, também em honra dele, a minha sugestão é um filme chamado Sangue do Meu Sangue, que basicamente é um filme que retrata uma família comum que vive num bairro social periférico de Lisboa e demonstra algumas tensões familiares, mas também tensões num contexto de desigualdade social e explora vários temas, como a família, o sacrifício, por aí afora. E acima de tudo, acho que João Canis tinha um talento de retratar muito bem, de uma maneira muito crua, os vários cenários e neste caso o cenário lá está de tensões num contexto urbano popular, num bairro. Portanto, recomendo mesmo este filme. Tem partes muito pesadas, mas também lá está por ser também muito cru, e acho que é um filme excepcional e não podia mesmo deixar de recomendar. Mas é isto esta semana e voltamos na próxima sexta-feira. Exatamente.